Introdução. 1984 é uma obra-prima da literatura distópica escrita por George Orwell e publicada em 1949. A história se desenrola em um mundo sombrio e totalitário, no qual o governo onipresente do partido exerce controle absoluto sobre a vida de seus cidadãos. O romance se passa na fictícia Oceania, uma das 3 superpotências que dominam o mundo, juntamente com a Eurásia e a Lestásia. O protagonista, Winston Smith, é um homem comum que trabalha no Ministério da Verdade, onde sua função é reescrever documentos históricos de acordo com as necessidades do partido, efetivamente apagando o passado e manipulando a realidade. Através da jornada de Winston, o livro explora temas complexos, como controle estatal, vigilância, manipulação da verdade, a supressão da liberdade individual e a natureza do poder. A obra também apresenta personagens memoráveis como Julia, O'Brien e o misterioso Grande Irmão, enquanto descreve um mundo sombrio e distópico que serve como um alerta sobre os perigos do totalitarismo. Parte 1. O mundo de Oceania. A história se inicia em uma Londres sombria, dilapidada e empobrecida, que agora faz parte da região chamada Aistripuan, dentro do continente da Oceania. A Oceania é um dos 3 estados totalitários do mundo, e a ação se passa em um futuro distante, embora não seja especificado o ano exato. As datas são manipuladas pelo partido, que controla a narrativa e a história. O governo é liderado pelo Grande Irmão, uma figura misteriosa e onipresente que é adorada como um líder supremo. A vigilância é uma característica central da sociedade de Oceania. Telas de teletela estão em todos os lugares, observando e ouvindo tudo o que as pessoas fazem, tornando a privacidade praticamente inexistente. O partido controla a informação, e a versão oficial da história é constantemente reescrita para atender aos interesses do regime. Parte 2. Winston Smith e sua rebelião. Winston Smith, o protagonista, trabalha no Ministério da Verdade, onde seu trabalho é reescrever registros históricos para que eles reflitam a versão atual do partido. Ele tem consciência da falsificação da história, mas é forçado a participar dela. Winston se sente desconfortável com a repressão e o controle do partido e, secretamente, começa a escrever um diário como uma forma de registrar seus pensamentos e sentimentos proibidos. Winston também se sente atraído por uma colega de trabalho, Julia, e eles iniciam um relacionamento secreto, apesar das rigorosas proibições do partido sobre relações pessoais. Julia e Winston compartilham uma revolta contra o regime e procuram maneiras de resistir ao governo opressivo. Eles se envolvem em atividades clandestinas, como a leitura de livros proibidos e encontros em locais secretos. Parte 3. A traição e a prisão. O relacionamento clandestino de Winston e Julia é descoberto quando são traídos por O'Brien, um membro do partido interior que aparentemente compartilha suas visões subversivas. Eles são presos e levados para o Ministério do Amor, onde são submetidos a torturas brutais e à lavagem cerebral. O'Brien revela-se um fiel seguidor do partido e começa a manipular Winston e Julia para que traiam uns aos outros e odeiem o partido. As torturas psicológicas incluem a privação de sono, a dor física e a constante humilhação. O'Brien quer que Winston internalize a lealdade inquestionável ao Grande Irmão e ao partido. Parte 4. A redefinição de Winston. Após um intenso processo de tortura e lavagem cerebral, Winston cede. Ele trai Julia e aceita a autoridade do partido e do Grande Irmão. Ele não tem mais sentimentos de revolta e acredita que ama o partido e o Grande Irmão. Esta transformação de Winston é um exemplo vívido da capacidade do partido de controlar e moldar a mente dos indivíduos, reescrevendo completamente sua percepção da realidade. Parte 5. O fim da rebelião. Winston é libertado do Ministério do Amor e volta à sociedade, agora completamente conformado com a ideologia do partido. Ele se reencontra com Julia, mas ambos sabem que sua rebelião foi completamente quebrada. Eles não têm mais amor um pelo outro, apenas medo e desconfiança. O livro termina com Winston sentado em um café, observando um programa de propaganda que exalta o Grande Irmão. Ele não tem mais sentimentos de revolta e aceita a autoridade do partido. A narrativa conclui com a frase famosa: se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota esmagando um rosto humano, para sempre.
Principais temas de 1984. Totalitarismo. 1984 é um estudo de como o totalitarismo pode dominar e controlar todos os aspectos da vida humana. O partido tem controle absoluto sobre seus cidadãos, eliminando a liberdade de pensamento, expressão e ação. Manipulação da verdade. A manipulação da verdade e da história é uma característica essencial da sociedade de Oceania. O partido reescreve constantemente a história para servir aos seus objetivos, apagando o passado e alterando a realidade. Vigilância e controle. A vigilância constante por meio das telas de teletela e a onipresença do partido tornam a privacidade uma ilusão. Os cidadãos são constantemente observados, o que leva à autocensura e à conformidade. Repressão e tortura. O romance explora a brutalidade do Estado totalitário por meio da descrição das torturas físicas e psicológicas infligidas a Winston e Julia no Ministério do Amor. Individualismo versus conformidade. A luta de Winston e Julia para manter sua individualidade e rebeldia contra o partido é um tema central. A sociedade do livro exige conformidade total, e qualquer forma de individualismo é severamente reprimida. Natureza do poder. 1984 examina como o poder é mantido e exercido por meio da manipulação da informação, do medo e da opressão. O Grande Irmão é uma representação do líder supremo que é mantido no poder através da deificação e do culto à personalidade. Linguagem e pensamento. O partido controla a linguagem para controlar o pensamento. A novilíngua é uma linguagem elaborada que reduz o vocabulário e elimina palavras que poderiam ser usadas para expressar pensamentos subversivos. Isso torna a rebelião quase impossível, já que a linguagem é uma ferramenta fundamental para a expressão de ideias. Desumanização. A sociedade de Oceania desumaniza seus cidadãos, tornando-os instrumentos do Estado. A lavagem cerebral e as práticas de tortura transformam Winston e Julia em máquinas de conformidade, sem sentimentos ou desejos pessoais. Conclusão. 1984 é uma obra distópica que continua a ser relevante e poderosa, mesmo décadas após sua publicação. George Orwell criou uma visão assustadora de um mundo totalitário onde a verdade, a liberdade e a individualidade são suprimidas em prol do controle do Estado. A história de Winston Smith é um lembrete sombrio dos perigos do poder absoluto e da manipulação da informação. O livro é uma crítica contundente aos regimes totalitários e uma reflexão sobre a natureza da verdade, da liberdade e da resistência. 1984 nos adverte sobre a importância de proteger nossa liberdade, nossa privacidade e nossa capacidade de questionar e desafiar o poder. É uma obra temporal que continua a inspirar discussões sobre os temas que aborda e a despertar preocupações sobre a vigilância, a censura e o autoritarismo na sociedade moderna.